E aí, galera? Vindo aqui pra falar de desenho japonês de novo. E fazendo um reassistir, né? Não faz nem pão já que eu não fazia um. Em 2018, mais ou menos, enquanto eu ainda tava naquela época que eu respirava anime de tipo ser 50 episódios por dia, eu me deparei com Etotama. Mas diferente das outras trilhões de vezes, dessa vez eu decidi assistir pra ver como é que era. Fui lá, dei uma olhada e lembro de ter gostado muito. 2 anos se passaram e agora em novembro de 2020 eu reassisti e gostei muito mais. E agora, ontem mesmo, como eu não tinha nada pra fazer, eu decidi assistir novamente. Eu achei uma bosta. Sério, eu não sei o que eu achava de tão mentira. Totama é muito bom. Reassistir pela terceira vez eu achei mais incrível ainda. Etotama é um grande exemplo daquele ditado que não se deve julgar um livro pela capa. Tá, vamos por partes. Primeiro você bate o olho na proposta e realmente não acha grande coisa lá. Meninas chibi fazendo cosplay de animais lutando umas contra as outras. Isso não é lá muito chamativo. Eu realmente entendo isso. Tanto que eu ignorei o anime aí um monte de vezes até querer assistir. Só que a obra tira o máximo de cada elemento que ele tem à disposição, tendo um sucesso que a gente nunca imaginaria que ele ia ter. Ele não é perfeito, mas quando é consistente, a narrativa permanece excelente. A narrativa em si, né, já é bem estruturada. Desde o início o anime apresenta a aventura. A Nyatan tem que derrotar as 12 Etoshins para tornar o seu sonho realidade. Então a gente imediatamente, né, já sabe que o anime inteiro vai consistir na Nyatan indo de encontro com cada membro, tendo uma jornada meio espiritual, né, que termina em uma resolução que se encaixa no anime. Essa estrutura é bem de X deve obter todo Y para ter sucesso. Ela é bem simples, mas é fácil de entender. E é isso que importa, sabe? A base é bem estabelecida e a meta já é definida logo de cara. O anime também usa dos intervalos dele para explicar de uma maneira mais completa. Eu achei isso muito da hora, porque ele não ocupa qualquer tempo desnecessário de tela. As cenas que tem para acontecer acontecem e depois, quando não tem nada acontecendo, eles dão uma contextualizada em tudo. Além de que o próprio ritmo e a progressão do enredo derivam dessa estrutura. Foi uma sacada muito boa do autor. E dentro disso, existem 2 aspectos que o anime prioriza muito. As batalhas aleatórias e a comédia full idiota. E o equilíbrio entre esses dois é perfeito. Eu gosto de destacar o esforço que o anime faz pelos encontros com cada Etoshin não serem algo repetitivo. Eu aprecio muito isso. E é muito bem feito, sabe? Cada encontro é realmente único. As batalhas lá envolvem roubo de meia, corrida de kart, jokenpô, proteger ou pegar algum objeto, jogar shogi e mais algumas aí. Na verdade, as batalhas elas não passam de um subproduto da narrativa e são projetadas para serem renovadas mesmo a cada nova interação. E mais do que isso, o raciocínio vem dos próprios personagens. Eu vou utilizar os mesmos exemplos. A obsessão da Motan, o delírio violento, né, da Umatan, a arrogância da Pyotan, a superioridade da Shimatan e a esperteza da Usatan. Esses jeitos das personagens permitem que os próprios acontecimentos anteriores ocorram naturalmente. Essa demonstração de consciência que o anime tem com a própria fórmula é mega interessante e o modo como é executada te prende muito. Outro ponto que eu amo em Etotama é, como eu já citei, a comédia full retardada. O anime faz piada com literalmente tudo que tá acontecendo na tela. É piada sobre a escolha de personalidade das personagens, coisinhas bestas como algumas reações exageradas só pra serem engraçadas, bullying do autor com a Nyatan porque é legal e fazendo até quebra de quarta parede com as personagens fazendo comentários por fora da situação. Ou também algumas vezes discutindo sobre as vendas futuras do anime em determinadas ações. O timing e o reger das piadas é excelente, assim como a direção das batalhas. Mas, infelizmente, Totama tem um ponto que me incomoda bastante. Como eu já falei, a narrativa, por mais que seja genuinamente muito boa, não é perfeita. Por mais que eu não veja muitas pessoas reclamando disso, até porque quase ninguém assiste o anime, a resolução pra amnésia da Nyatan foi muito rápida. Ela só aconteceu, sabe? Normalmente em obras que já mencionam um problema assim logo no início, elas vão trabalhando esse elemento posto aos poucos conforme a progressão do enredo. A gente vai vendo gradativamente o personagem entendendo e passando por cima desse obstáculo, até chegar no final onde isso é resolvido. Só que isso não acontece em Etotama. Tá, embora as batalhas da Nyatan elas ajudem sim a desenvolver, né, a sua pessoa real, digamos assim, elas fazem pouco pra servir só o enredo. Vamos lá, caso alguém não tenha entendido, o meu ponto é que o principal antagonista é proeminente apenas no início e no final, sabe? É o conflito mais importante do anime, né? Tipo, ele mal tá presente. Isso sim me incomoda um pouquinho, porque, ao meu ver, isso tinha que ser um dos principais focos, se não o principal. Então, como pra mim não foi bem utilizado, eu não gostei muito de como isso foi feito. Agora, indo pra animação, que é sem dúvida o maior feito de Etotama, na verdade, eu quero falar mais sobre o CG em específico. Cara, que negócio bem feito, meu Deus! O trabalho feito no CG do anime é um dos melhores que eu já vi na minha vida. E não é exagero nenhum falar que Etotama é top 10 no elemento CG.
os stages lá, eles não são apenas bonitinhos esteticamente, eles também são significativos, sabe? Quer dizer, tipo, eles coincidem com a personalidade das personagens em específico. O stage da Doratan é uma planície gélida lá que combina com sua personalidade descolada, assim. A decoração sobreposta da Osatan combina com a rapidez dela no sentido de ser inteligente. A da Shimatan é uma floresta que segue ela a representar um tigre. Mas não é somente na arte em si, tipo, a animação também é tão boa que surpreende, tanto o 2D quanto o 3D. E a coreografia das lutas, cara, meu Deus do céu, é incrível. Acho que a palavra que mais se encaixa com o estilo das coreografias é maneiraça. Sem falar da direção, né? Tem também aquele corredor onde as personagens vão e entram no modo Chibi pra lutar, que pra mim é outra coisa incrível. Tipo, em que outro lugar tu vai ver uma trocação generalizada entre meninas Chibi? Cara, é totalmente incrível, incrível. E como se a aula de CG não bastasse, né? Os aspectos bidimensionais também são muito fortes. Os desenhos das personagens são bastante detalhados, com cada zodíaco representando precisamente o seu respectivo animal. Eles também mudam com bastante frequência os cenários. Tem a casa do Takeru, que é o principal local, mas a gente também passa por um café local, parte das cidades e até mesmo alguns pontos no céu. Não é nada demais, mas complementa lá o anime. Sobre a cast de personagens, como a Totama tem mais de 12 personagens praticamente principais, é bem difícil desenvolver todos de uma maneira igual ou parecida. Na verdade, tirando a Nyatan, nenhuma outra personagem tem qualquer tipo de desenvolvimento. Até porque não precisa mesmo, sabe? O foco é inteiramente na Nyatan. As outras só estão ali como suporte mesmo. No entanto, o desenvolvimento dela é muito podre. Sabe, na melhor das hipóteses, ela volta a ser quem era depois de se lembrar de tudo, em vez de aprender com toda a experiência. Só que as caracterizações são, assim como a história, aproveitadas ao máximo. E levando ao seu principal tema sobre as pessoas serem ninguém mais do que elas mesmas. Quando você observa de uma forma mais superficial, né, é bem difícil discernir que as personalidades das personagens vêm do zodíaco que elas representam. No caso, suas ações, maneiras de agir e assim por diante. Como exemplo, a Chutan. Ratos são sujos e nojentos, né, com uma puxada pro sinistro. Que é exatamente o que a Chutan é, o vilão. Embora tenham alguns difíceis de classificar, como a própria Chutan, tem alguns mais fáceis, como a Meitan. Ela é enfermeira porque a lã da ovelha cobre, protege e aquece os outros, entendeu? Mas tem um ponto que não é tão superficial quanto esse. Cada símbolo também tem uma forma e... como eu posso falar isso de um jeito que dê pra entender? Tá, eles formam uma dicotomia, sabe? Acho que assim é o melhor que dá pra representar o que eu quero falar. Cada personagem tem características que são o oposto do zodíaco escolhido. Vamos aos exemplos. A Chutan, ela se torna a mais pura do grupo, a Meitan fica doente. A fraqueza da Osatan é o calcanhar, que pra quem não entendeu, o pé de coelho é considerado um amuleto de sorte, entre outras aí. Esse tipo de dicotomia pode ser observado em todas as personagens. Esses twists ao longo do enredo aí são bem simples, mas por serem irônicos, melhoram ainda mais a caracterização básica e simbólica das personagens. Porque meio que nos dá uma nova visão sobre elas. Agora, sobre o Takeru, eu admito que eu nunca vi muita vantagem nele estar ali no meio delas. Mesmo eu adorando ver que ele não liga pra nada do que tá acontecendo, eu não sentiria falta se ele sumisse. E isso era o que eu pensava até reassistir pela terceira vez. Sim, ele não se encaixa em nada, mas e daí? Ele não precisa se encaixar dentro dos padrões delas pra ele fazer parte daquilo tudo. A gente tem que aceitar ele como parte do zodíaco humano dentro do anime. Ele, como humano, é mais valioso do que símbolos e dicotomia. Isso não define ele, sabe? Ele pode sim ter traços animalescos ou que pareçam incomuns, mas no final, as pessoas elas são quem são e nada mais. Além disso, como o Takeru representa toda a humanidade no contexto do anime, essa interpretação ganha um peso ainda maior porque isso não se aplica apenas a ele, mas a todas as outras pessoas. Eu, ao meu ver, achei isso uma justificativa muito boa para ele não ter qualquer desenvolvimento. As pessoas não precisam necessariamente se transformar ou se transformar em outras pessoas. Até porque às vezes isso não é necessário. As pessoas elas são quem são e isso tá bem, sabe? Não precisa ser mais do que isso. Esse tema é bem transmitido para nós e ao final de tudo a gente consegue pegar bem isso. E isso eleva ainda mais o quão bom o anime é. Assim, pra você gostar de Totama, você é praticamente obrigado a gostar da Nyatan, já que ela tá na tela em 99% das vezes. Felizmente, no meu caso, eu amei ela logo de primeira. Mas assim como ela, eu também amo todas as personagens. Principalmente a Piotan esquecendo tudo depois dos 3 passos, ou a Uritan por aquele jeitinho desleixado dela. Bom, em resumo, a história é ótima, a narrativa é bem estruturada e consistente do início ao fim, o equilíbrio entre comédia e as lutas é perfeito,
A animação é ótima e dá uma aula de CG, as personagens são sensacionais e acrescentam bastante pra obra em um todo, a trilha sonora é da hora e a mensagem final é daorinha e bem transmitida pra nós. Então, obrigado aí a todo mundo que acompanhou mais um vídeo meu, eu espero que vocês tenham gostado aí dos pontos que eu levantei. Se quiser discutir alguma coisa que você discorda ou acrescentar mais alguma coisa, é só comentar aí que eu vou estar respondendo o mais rápido que eu puder. No mais, é isso. Nos encontramos novamente outra hora.